A gente estava falando agora das crises e das bolsas de valores e da situação do Brasil, que já perdoou dívidas também, falei das dívidas dos países, da moratória, etc., né? E do Brasil, que, em plena situação de problemas bem graves, acabou perdoando dívidas de empresas de países e empresas da África, né? Aí fica parecendo aquela coisa assim, nossa, mas o Brasil está anunciando em 2013, ele falou do perdão de dívidas de cerca de 900 milhões, ali está 795, mas é um pouco mais de 900 milhões de dólares, não sei o quê. Isso é ruim para o país? Então, tem os dois lados. É ruim, péssimo economicamente para o país, de fato, porém, para as questões de negociações, para as questões diplomáticas, para as situações burocráticas, enfim, para algumas dessas coisas assim, acaba sendo necessário. Às vezes você vai protelar uma situação, vai adiar um pouco o pagamento dessas dívidas, mas para não arranjar confusões e problemas maiores. Claro que daí caberia entrar no métier da questão, falar de cada uma dessas situações, de cada um desses países, do que não nos dá tempo, não temos essa possibilidade. Então, partimos agora para o próximo item, próximo assunto, rapidão, que são, hoje, a gente falou de bolsa de valores, de empresas, de bancos, mas as principais instituições financeiras mundiais hoje são aqueles gigantes da economia. E quem são os gigantes da economia que eu estou falando? Eu estou falando de FMI, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Fundo Monetário Internacional. E estou falando do Banco Central, certo, gente? É desses dois que eu estou falando. Tá, existem outros? Existem, mas o meu objetivo maior aqui é falar desse, tá? E aí vocês vão trabalhar comparando os dois. Então tá. Por quem passa? Eles são os dois por quem mais passa, por onde passam as maiores somas financeiras do mundo, certo? E são aqueles que mais podem influenciar a economia global. Se um deles der um passo a mais para a direita, um passo a mais para a esquerda, criar uma regra a mais ou coisa assim, todos os países entram dentro da lógica que eles impuserem, tá? Então, é dentro dessa perspectiva que eu estou falando de FMI, Banco Mundial, como as maiores instituições financeiras do mundo. Eles, além de influenciar a economia global, é por eles que passam as maiores somas, os maiores volumes de dinheiro do mundo. Tanto dinheiro privado, mas em especial dinheiro público, dinheiro de país inteiro, sabe, gente? De investimento, de lucro, de dívida, é por eles que passa, por essas duas grandes instituições. Em relação ao FMI e o Banco Mundial, eles têm algumas diferenças entre si. Os objetivos são um pouco diferentes e as formas de investir, ou melhor, de adquirir dívidas dos dois também. Porque vamos lembrar assim, ó, que esses dois bancos eles vão atender problemas de países. Só que assim, eles atendem esses problemas em troca de juros. O FMI de juros exorbitantes, mas porém a tramitação é extremamente rápida, é praticamente na hora, assim, não tem problema, sabe? Claro, se o país já não tiver com um monte de dívida, como é o caso do Brasil. Como nós temos dívidas com o FMI desde a década de 50, desde o processo de construção de Brasília, só para vocês terem uma ideia, nós temos dívidas com o FMI, então é bem complicado para a gente falar sobre isso. Houve uma situação no início do século XXI ali, em que o Lula conseguiu pagar as dívidas, essa dívida externa, essas dívidas com o FMI. Porém, pagou juros, pagou dívida, mas ficou uma parte das dívidas rendendo juro. Então, não foi tudo, então não nos livrou completamente. Mas pagou, né? Uma parte, sim, pagou. Só que não foi tudo. Então, nós temos essa enrolação com o FMI há muito tempo já. Como que começou isso? Começou antes do processo de construção de Brasília, mas foi com a construção de Brasília e com o tal da modernização dos 50 anos em 5, que ele queria fazer no Brasil, que a gente criou a chamada bola de neve da dívida ativa brasileira, certo? Essa dívida externa. Porque eram empréstimos de milhões todos os anos, todos os anos.
A gente começava a pagar, mas já fazia outra dívida, outra conta, e isso ia somando e acumulando. Então, foram processos, assim, bem grandes, né? Foi uma época em que o Brasil modernizou e cresceu bastante. Verdade, sim, é inegável. Porém, com o dinheiro que se paga até hoje. Essa que é a questão, certo? Não foi com o dinheiro limpo nosso, foi com o dinheiro dos outros e que a gente ainda paga nos dias atuais. Então, é um pouco mais complicado. O Banco, eu ia falar o Banco Central, o Banco Mundial, ele trabalha um pouco diferente. Ele está mais envolvido com questões sociais, com a recuperação social mesmo, sabe? Dos países, das pessoas daquele país, de como isso vai funcionar no país. Mas eu não vou falar mais nada agora sobre isso. Desculpa, não vou falar mais nada sobre isso, porque o meu objetivo é que vocês façam essa comparação entre o Banco Mundial e o FMI, tá? Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer uma tabela, isso vale nota, tá, gente? Então, sem preguiça, sem escrever mais ou menos, por favor, com capricho, façam uma tabela no Word, obviamente, assim, bem bonitinha, sem fazer, ou no Word, não, ou no Excel, enfim, vocês que decidem. Tem como fazer no Word também, né? Façam uma tabela digitada, bonitinha, comparando o Banco Mundial e o FMI, tá? Trazendo para a nossa realidade como que as duas maiores instituições financeiras do mundo trabalham. O que vocês vão colocar nessa tabela? Vou colocar lá, Banco Mundial e FMI. Semelhanças, diferenças de atuação, como se formaram e quais são os objetivos de cada um, tá? Então, a tabela tem colunas, certo? E tem linhas. As colunas são Banco Mundial, FMI, as duas colunas. E nas linhas vocês vão colocar lá assim, semelhanças, diferenças, áreas de atuação, como se formaram e objetivos, tá bom? Eu vou colocar aqui, peraí, para poder passar para vocês direitinho no WhatsApp, tá bom? Espera só um pouco, eu só vou ver se é alguém de vocês que tá me chamando ali. Não. Tá, agora deu certo, todo mundo conseguiu entrar, né? A Ana tá aí, a Bárbara também, certo? Conseguiram entrar, né? Consegui. Sim, aham. Então tá. O Silvio tá entrando agora, mas só que agora, Silvio, eu já tô encerrando. Tá, olha só, então eu vou passar bem certinho quais são os itens que tem que ter na tabela, lá pelo grupo do WhatsApp, e vocês já vão montando essas tabelas, tá bom? Qualquer coisa, monta a tabela, ou faz não escreve nela ainda, só faz o formato que eu falei, e me manda para eu ver se é assim que é para fazer, se tá certo, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Pode ser? E daí, para a próxima aula é isso, e eu quero que vocês façam as atividades da página 42 e 43 e 44. 42, 43 e 44. Beleza, gente? Eu sei que fica assim, parece um monte de coisa, tudo de uma vez só, mas é porque nós estamos tendo só uma aula por semana, então aí tem essa outra aula agora depois para vocês poderem fazer essas atividades, tá bom? Beleza, gente? Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, tá? Acho que amanhã tem aula de biologia, isso? Isso. Então tá. Então até amanhã. Beijo. Beijo, pro até. Até pro... Tchau. Aurora. Não, se ela não der tchau... Tá, pronto. Eu não tô conseguindo nem fechar aqui o negócio, ó. Gente. Aí, agora fecha.